Hoje o assunto vai girar em torno da fortaleza que a gente precisa desenvolver para viver, até para viver uma vida comum, na verdade. No mundo de hoje tem tantas coisas acontecendo e tantas coisas mudando tão rápido que cada vez mais a gente precisa fortalecer a nossa fé em nossos princípios e na vida que nós queremos viver, né? Ou seja, nos ideais que acreditamos e buscar estabelecê-los, né? Quanto valores mesmo. Não estou dizendo de estabelecer um estilo de vida esse ou aquele, ou lutar por uma ou outra causa, não estou colocando isso, eu estou trazendo a coisa para um ponto de vista mais ontológico, mais metafísico mesmo da coisa. E precisamos ter isso bem claro no nosso horizonte de consciência, porque do contrário, as provas virão e não haverá nada que nós possamos fazer. Em qual sentido, né, eu falo isso? Por mais que a gente entenda vamos dizer assim, as causas intelectuais da coisa, né? Por mais que a gente tenha uma vida de estudos, ela por si só não basta. E é necessário uma formação profunda nisso, né? Muitas vezes isso não vai ser feito sozinho, tá? Às vezes a gente tem essa ilusão, né, de que o caminho da vida de estudos ele precisa ser traçado sozinho, como um lobo, né, o solitário. E mais que eu, por exemplo, gosto muito de fazer as coisas sozinho, por mais que eu goste disso, né, quanto mais eu alimento esse lado em mim, menos eu quero ter contato com as pessoas, né? Menos eu quero ajudá-las, menos eu tenho empatia pelos seus problemas, né? E aqui tem um equilíbrio justo nisso aí, né? Porque precisamos, ao mesmo tempo em que fortalecer a nossa crença em nós mesmos, nosso senso de eu, precisamos, ao mesmo tempo, trabalhar em torno de um elemento coletivo. Nossa. Esse elemento coletivo não é eu não estou falando de uma coletividade abstrata, geral, né, enorme, mas sim um coletivo mais próximo mesmo, né, nossa comunidade, nosso espaço, as pessoas com quem nós convivemos, nossos alunos, enfim, nosso público de forma geral. Cada vez mais precisamos buscar fortalecer esses valores que temos em nós, né? Como eu costumo falar aqui, né, nos vídeos do canal, enfim, isso é parte da doutrina tradicional que formou as grandes civilizações, né? O coração do homem sabe todos os segredos, ele sabe os mistérios, ele tem todas as respostas, mas ele precisa tirar isso de dentro, ele precisa lembrar que sabe das coisas, lembrar de que sabe de tudo. Então, isso, né, esse fortalecimento nos valores, ele vai necessariamente pedir uma formação psicológica muito robusta, tá? E aqui não se trata somente, né, do que o pessoal hoje chama de saúde mental, né? Há hoje uma procura muito grande por isso e com a razão, né? Tem se acontecido cada vez mais coisas no mundo e há não só um excesso, né, de direções que nos puxam para fora, né, como uma falta, né, de sentidos claros, né? Eu falo no sentido físico da palavra mesmo, né? Ou seja, parece que hoje os nossos próprios sentidos nos enganam, porque a gente tem perdido muito o contato com eles, a nossa vida ela é muito virtual, muito psicológica, o que estressa muito esse elemento, né? Porque muitas vezes a gente utiliza nosso intelecto para coisas que não deveríamos utilizar, como é o próprio caso da ação, né?
digo, no momento da ação, a gente não pode ficar pensando muito como isso vai acontecer, devemos simplesmente fazer, né? Uma vez aprendido, devemos simplesmente deixar que o corpo faça o que ele precisa fazer. E isso são momentos de descanso salutares da mente, né? São momentos de descanso psicológico também, porque o nosso esforço emprega ali, faz com que a gente esteja menos sobrecarregados, né? Então, esse fortalecimento psicológico, ele vai robustecer vai criar uma espécie de carapaça, né? Mas não a carapaça do tipo do caranguejo, que é mole por dentro e se esconde naquela concha, né? Tipo não é bem um caranguejo, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas sim uma carapaça firme, uma armadura que permita que a gente não sucumba ante as provas da vida, porque elas virão forte e vão amassar aqueles que estiverem moles, né? Eu falo isso, eu nunca tive uma visão assim alarmista, pelo contrário, eu sempre, desde que eu comecei a estudar filosofia, né, você tem aquela visão mais jovem, adolescente, do tipo, tudo está tudo horrível e precisamos mudar o mundo agora, né? Depois você vai desenvolvendo uma visão mais madura e de mais confiança na vida. Mas os últimos anos, nos últimos 2 anos, parece que tem se aumentado, né, o número de mudanças, o número de coisas que acontecem, o número de caos, né? E eu sinto, né, que se não robustecermos esse nosso coração, né, para falar em um sentido simbólico, que é o nosso centro, não vamos conseguir, né, manter os nossos princípios. Vamos desistir, vamos sucumbir diante de dificuldades, vamos sucumbir para certas complicações, né, seja elas de qualquer tipo, psicológicas, físicas, financeiras. Então, tem uma frase, eu acho que é do Evangelho, eu agora não me lembro exatamente de onde, mas o símbolo do coração ele aparece, né, nessa frase, que é: acima de tudo guarde o seu coração, né? Algo assim. Eu não me lembro exatamente, mas também o coração aparece na Odisseia quando Ulisses veste o seu coração, né, para guardá-lo, né, no momento do seu último naufrágio, né, na Ilha dos Feácios. Também o coração é onde se guarda todos os segredos, né, como vai dizer também, né, nos evangelhos. Não tem tanto mais o que dizer. Eu estava fazendo outras atividades para poder dar um pouco mais parecida na mente, né? Mas eu parei para fazer esse vídeo para deixar esse recado, né? Por mais que a gente fortaleça a nossa convicção intelectual, e consiga provas e desenvolva um silogismo, um raciocínio afiado, apurado, vai ter alguns momentos em que vamos lidar com a total desorientação. E essa desorientação vai fazer com que a gente, né, apanhe, né, e coloque todas as nossas crenças em xeque. E vai precisar, nesse momento, que a gente desenvolva uma certa fé, uma certa capacidade de enxergar o que não está visível nos sentidos, né? Então, para muitas das coisas, muitas situações de dificuldade, eu sempre coloco a minha mente, eu sempre busco, né, melhor dizendo, sempre tento projetar a minha consciência para o ponto mais alto que ela consegue,
que seria justamente o plano da sua origem, que é o plano da eternidade. E nesse plano, olhar as coisas de uma forma completa, né? Fora do corpo, onde as coisas são tão subjetivas e tão confusas e tão cheias de dores, né? Mas olhar as coisas em sua inteireza, né? Num ponto onde não há início, meio nem fim, mas que elas são uma totalidade. Isso é muito difícil, né? Eu não vou dizer que eu consigo, na verdade é mais uma figura, né, de exercício, mas que ajuda a passar pelos momentos difíceis, né? Então, é importante entender que essas lutas não são individuais, isoladas, né, mas são individuais coletivas, porque todos parecem passar por elementos parecidos. E quando vamos dedicando a nossa vida à vida de estudos, né, ao nosso desenvolvimento interior, coisas mais, não vou dizer mais importantes, né, mas que tem um grau maior de significância, começam a nos perturbar, começam a nos acontecer. É como se, ao perceber a diferença entre a justiça e a injustiça, começamos por ser atingidos muito pelas injustiças, muitas vezes. E justamente por ser muito atingido pelas injustiças, começamos a se perguntar qual o sentido disso tudo, né? Mas também essas injustiças são apenas aparentes, né? Porque se elas acontecem conosco é porque há algum motivo nisso e algo devemos aprender disso, né? Então sempre devemos lembrar esse ponto, né? Porque se minha vida tá uma droga, no sentido mais, vamos dizer assim, mais comum da palavra, né? Então eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto das pessoas com quem eu convivo, eu não gosto de nada que me acontece. Eu não posso simplesmente ficar reclamando, eu preciso agir em cima disso para mudar, né? Alguma coisa nisso eu posso mudar, algo que esteja ao meu alcance. Mas isso vira um discurso motivacional, né? Se quando essas dificuldades, ao chegarem num ponto em que se atua em cima delas de novo, elas não se modificam, eu preciso então agora entender o que é que aquilo está tentando me ensinar e aceitar isso, né? Por mais miserável que seja, né, a condição. E na minha experiência que eu tenho vivido, no momento que a gente começa a buscar, né, o entendimento do que aquilo pode nos ensinar, as coisas começam a se abrir em possibilidades e que permite que nós mudemos o nosso cenário, né? E grande parte das vezes é uma falha, uma ferida psicológica que está se mostrando e a gente precisa aprender a abraçar isso e não a rejeitar, né? Então, suplantar o espírito de vingança, suplantar a violência, suplantar todo o sentido de separatividade, né? De não olhar para o outro como como também alguém que está aprendendo e passando pelas suas dificuldades, né? Então, me parece, né, que se a gente não começa a fazer esse exercício, então logo vai aquele velho ciclo, né, do ódio, em que vai terceirizar a sua dor, a sua responsabilidade para o próximo, e esse para o outro, e esse para o outro, e assim por diante, até que todos estejam numa grande loucura coletiva, onde todos vão acusar uns aos outros. Então, se você que está me escutando aqui quer ter uma vida
estudos, uma vida dedicada aos valores atemporais, aos princípios que formam como um ser humano. É necessário se fortalecer psicologicamente e moralmente, porque uma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo, mas que é um conhecimento comum, antigo, a força moral, ela é o que dá embasamento ou que estrutura a força psicológica, né? Porque a robustez psicológica por ela mesma, ela tem um certo limite, né? Que é um limite, vamos dizer, daquilo que estamos habituados a lidar, né? Então, através da fortaleza psicológica, a gente desenvolve um caráter, né, robusto, que é capaz de passar por diversas situações, mas muitas vezes não é capaz de responder a certas perguntas, certas questões. E a moral nos implica uma certa força, uma certa ética, né, um virtus, que justamente essa virtude, ética, né, tudo isso está relacionado com tanto com a força quanto um hábito de comportamento. Mas o que esse hábito faz em nós, né? Ele nos proporciona um hábito em unidade conosco mesmo. E esse hábito em unidade conosco mesmo nos conecta com a nossa unidade primeira. Então a força da unidade no ser humano faz com que ele alcance a sua unidade interior e se fortaleça interiormente, né? Gera essa fortaleza, não só aparente, mas internamente. E ainda que isso não quer dizer que ele não vai sofrer, não vai ter dor, né? Ainda que ele chore bastante, né? Que ele mantenha não exatamente uma postura, né? Muitas vezes a gente se prende muito às aparências, né? Mas que ele mantenha uma ação coerente com seus valores. Tudo está girando em torno disso. Eu preciso definir quais valores eu vou viver. E então, quando a vida me apresentar com as provas, superar as provas. E hoje a gente tem agido muito em detrimento de quais os valores a vida está me impondo, né? Valores entre muitas aspas, ou seja, o que é que eu preciso fazer aqui para me livrar desse problema, né, desse abacaxi. Então eu vou e faço isso. E então os meus valores vão sendo metamorfoseados de acordo com as dificuldades que eu vou encontrando no caminho. Quando na verdade eu deveria superar essas dificuldades através de um estabelecimento claro de certos princípios. Isso é muito difícil hoje, né? Na verdade, isso sempre foi muito difícil, para falar, sendo bem sincero. Mas acho que hoje a gente não tem uma clareza de quais valores queremos viver. E por isso é tão difícil. Porque cada pessoa diz que devemos fazer tal coisa, cada influenciador diz que devemos fazer tal outra coisa. E não sabemos exatamente qual doutrina seguir, não sabemos exatamente qual caminho trilhar. E então nos perdemos nessa falta de valores, nessa falta de princípios internos que norteiam a nossa conduta, tá? Então, era o recado para hoje, eu não tenho muito mais o que falar, enfim. Se quiser deixar um like no vídeo, deixa, ou se quiser comentar alguma coisa, sempre ajuda, né? Mas é isso, para hoje é o que temos. Fique bem.